Capítulo 23. A morte de Sara. Sara viveu 127 anos e morreu em Kiriat Arba, que é Hebrom, em Canaã. E Abraão foi lamentar e chorar por ela. Depois, Abraão deixou ali o corpo de sua mulher e foi falar com os hititas. Sou apenas um estrangeiro entre vocês. Cedam-me alguma propriedade para sepultura, para que eu tenha onde enterrar a minha mulher. Responderam os hititas a Abraão: Ouça-nos, Senhor. O Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio. Enterre a sua mulher numa das nossas sepulturas, na que lhe parecer melhor. Nenhum de nós recusará ceder-lhe sua sepultura para que enterre sua mulher. Abraão levantou-se, curvou-se perante o povo daquela terra, os hititas, e disse-lhes: Já que vocês me dão permissão para sepultar minha mulher, peço que intercedam por mim junto a Efrom, filho de Zoar, a fim de que ele me ceda a caverna de Macpela, que lhe pertence e se encontra na divisa do seu campo. Peçam-lhe que a ceda a mim pelo preço justo, para que eu tenha uma propriedade para sepultura entre vocês. Efrom, o hitita, estava sentado no meio do seu povo e respondeu a Abraão, sendo ouvido por todos os hititas que tinham vindo à porta da cidade: Não, meu senhor, ouça-me. Eu lhe cedo o campo e também a caverna que nele está. Cedo-os na presença do meu povo. Sepulte a sua mulher. Novamente Abraão curvou-se perante o povo daquela terra e disse a Efrom, sendo ouvido por todos: Ouça-me, por favor. Pagarei o preço do campo. Aceite-o para que eu possa sepultar a minha mulher. Efrom respondeu a Abraão: Ouça-me, meu senhor. Aquele pedaço de terra vale 400 peças de prata. Mas o que significa isso entre mim e você? Sepulte a sua mulher. Abraão concordou com Efrom e pesou-lhe o valor por ele estipulado diante dos hititas: 400 peças de prata, de acordo com o peso corrente entre os mercadores. Assim, o campo de Efrom, em Macpela, perto de Manre, o próprio campo com a caverna que nele há e todas as árvores dentro da divisa do campo, foi transferido a Abraão como sua propriedade diante de todos os hititas que tinham vindo à porta da cidade. Depois disso, Abraão sepultou sua mulher Sara na caverna do campo de Macpela, perto de Manre, que se encontra em Hebrom, na terra de Canaã. Assim, o campo e a caverna que nele há foram transferidos a Abraão pelos hititas como propriedade para a sepultura. Capítulo 24. Uma esposa para Isaque. Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao seu servo mais velho, ao servo mais velho da sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: Põe a mão debaixo da minha coxa, e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para meu filho Isaque. O servo lhe perguntou: E se a mulher não quiser vir comigo a esta terra? Devo então levar teu filho de volta à terra de onde vieste? Cuidado, disse Abraão, não deixe o meu filho voltar para lá. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me prometeu sobre juramento que a minha descendência daria esta terra, enviará o seu anjo diante de você, para que de lá traga uma mulher para o meu filho. Se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento, mas não leve o meu filho de volta para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou cumprir aquela palavra. O servo partiu com 10 camelos do seu senhor, levando também do que o seu senhor tinha de melhor. Partiu para a Mesopotâmia, em direção à cidade onde Naor tinha morado. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Então orou: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso com o meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte
e as jovens do povo desta cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê de beber, e ela me responder, bebe, também darei água aos teus camelos. Seja essa a que escolheste para o teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com o meu senhor. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. A jovem era muito bonita e virgem. Nenhum homem tivera relações com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu seu cântaro e voltou. O servo apressou-se ao encontro dela e disse, por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Beba, meu senhor, disse ela, e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. Depois que lhe deu de beber, disse, tirarei água também para os seus camelos até saciá-los. Assim ela esvaziou depressa seus cântaros no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos. Sem dizer nada, o homem a observava atentamente para saber se o seu senhor tinha ou não coroado de êxito a sua missão. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem um pendente de ouro de 6 gramas e 2 pulseiras de ouro de 120 gramas, e perguntou, de quem você é filha? Diga-me, por favor, se há lugar na casa de seu pai para que eu e meus companheiros passemos a noite. Sou filha de Betuel, o filho que Milca deu a Naor, respondeu ela. E acrescentou, temos bastante palha e forragem, e também temos lugar para vocês passarem a noite. Então o homem curvou-se em adoração ao Senhor, dizendo, bendito seja o Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que não retirou sua bondade e sua fidelidade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu senhor. A jovem correu para casa e contou tudo à família de sua mãe. Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Ele saiu apressado à fonte para conhecer o homem, pois tinha visto o pendente e as pulseiras no braço de sua irmã, e ouvira Rebeca contar o que o homem lhe dissera. Saiu, pois, e foi encontrá-lo parado junto à fonte, ao lado dos camelos, e disse, venha, bendito do Senhor. Por que ficar aí fora? Já arrumei a casa e um lugar para os camelos. Assim o homem dirigiu-se à casa e os camelos foram descarregados. Deram palha e forragem aos camelos e água ao homem e aos que estavam com ele para lavarem os pés. Depois lhes trouxeram comida, mas ele disse, não comerei enquanto não disser o que tenho para dizer. Disse Labão, então fale. E ele disse, sou servo de Abraão. O Senhor o abençoou muito, e ele se tornou muito rico. Deu-lhe ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Sara, mulher do meu senhor, na velhice lhe deu um filho, que é o herdeiro de tudo o que Abraão possui. E meu senhor fez-me jurar, dizendo, você não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, em cuja terra estou vivendo, mas irá a família de meu pai, ao meu próprio clã, buscar uma mulher para meu filho. Então perguntei ao meu senhor, e se a mulher não quiser me acompanhar? Ele respondeu, o Senhor a quem tenho servido enviará seu anjo com você e coroará de êxito a sua missão, para que você traga para meu filho uma mulher do meu próprio clã, da família de meu pai. Quando chegar aos meus parentes, você estará livre do juramento se eles se recusarem a entregá-la a você. Só então você estará livre do juramento. Hoje, quando cheguei à fonte, eu disse, ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, se assim desejares, dá êxito à missão de que fui incumbido. Aqui estou em pé diante desta fonte. Se uma moça vier tirar água e eu lhe disser, por favor, dê-me de beber um pouco do seu cântaro, e ela responder, bebe, também darei água aos seus camelos, seja essa a que o Senhor escolheu para o filho do meu senhor. Antes de terminar de orar em meu coração, surgiu Rebeca com o cântaro ao ombro. Dirigiu-se à fonte e tirou água. E eu lhe disse, por favor, dê-me de beber. Ela se apressou a tirar o cântaro do ombro e disse, bebe, também darei água aos teus camelos. E bebi, e ela deu de beber também aos camelos.
Depois lhe perguntei, de quem você é filha? E ela me respondeu, de Betuel, filho de Naor e Milca. Então coloquei o pendente em seu nariz e as pulseiras em seus braços, e me curvei em adoração ao Senhor. Bendisse ao Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que me guiou pelo caminho certo para buscar para o filho dele a neta do irmão do meu senhor. Agora, se quiserem mostrar fidelidade e bondade a meu senhor, digam-me, e se não quiserem, digam-me também, para que eu decida o que fazer. O casamento de Isaque e Rebeca. Labão e Betuel responderam, isso vem do Senhor, nada lhe podemos dizer nem a favor, nem contra. Aqui está Rebeca, leve-a com você e que ela se torne a mulher do filho do seu senhor, como disse o Senhor. Quando o servo de Abraão ouviu o que disseram, curvou-se até o chão diante do Senhor. Então o servo deu joias de ouro e de prata e vestidos a Rebeca. Deu também presentes valiosos ao irmão dela e à sua mãe. Depois ele e os homens que o acompanhavam comeram, beberam e ali passaram a noite. Ao se levantarem na manhã seguinte, ele disse, deixem-me voltar ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe dela responderam, deixe a jovem ficar mais uns 10 dias conosco, então você poderá partir. Mas ele disse, não me detenham. Agora que o Senhor coroou de êxito a minha missão, vamos despedir-nos e voltarei ao meu senhor. Então eles disseram, vamos chamar a jovem e ver o que ela diz. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram, você quer ir com este homem? Sim, quero, respondeu ela. Despediram-se, pois, da sua irmã Rebeca, de sua ama, do servo de Abraão e dos que o acompanhavam. E abençoaram Rebeca, dizendo, que você cresça, nossa irmã, até ser milhares de milhares, e que a sua descendência conquiste as cidades dos seus inimigos. Então Rebeca e sua serva se aprontaram, montaram seus camelos e partiram com o homem. E assim o servo partiu levando Rebeca. Isaque tinha voltado de Ber-lahai-roi, pois habitava no Neguebe. Certa tarde saiu ao campo para meditar. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaque. Ela desceu do camelo e perguntou ao servo, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É meu senhor, respondeu o servo. Então ela se cobriu com o véu. Depois o servo contou a Isaque tudo o que havia feito. Isaque levou Rebeca para a tenda de sua mãe, Sara, fez dela sua mulher e a amou. Assim, Isaque foi consolado após a morte da sua mãe. Capítulo 25. A morte de Abraão. Abraão casou-se com outra mulher, chamada Quetura. Ela lhe deu os seguintes filhos, Zinram, Joxã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Joxã gerou Sabá e Dedã. Os descendentes de Dedã foram os Assuritas, os Letuzitas e os Leumitas. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos estes foram descendentes de Quetura. Abraão deixou tudo o que tinha para Isaque, mas para os filhos de suas concubinas deu presentes e, ainda em vida, enviou-os para longe de Isaque, para a terra do Oriente. Abraão viveu 175 anos, morreu em boa velhice, em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. Seus filhos, Isaque e Ismael, o sepultaram na caverna de Macpela, perto de Manre, no campo de Efron, filho de Zoar, o Hitita, campo que Abraão comprara dos hititas. Foi ali que Abraão e Sara, sua mulher, foram sepultados. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou seu filho Isaque. Isaque morava próximo a Ber-lahai-roi. Os filhos de Ismael. Este é o registro da descendência de Ismael, o filho de Abraão, que Agar, a serva egípcia de Sara, deu a ele. São estes os nomes dos filhos de Ismael, alistados por ordem de nascimento: Nebaiote, o filho mais velho de Ismael, Quedar, Adbeel, Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Foram esses os 12 filhos de Ismael que se tornaram os líderes de suas tribos. Os seus povoados e acampamentos receberam os seus nomes. Ismael viveu 137 anos,
morreu e foi reunido aos seus antepassados. Seus descendentes se estabeleceram na região que vai de Avilá a Sur, próxima à fronteira com o Egito, na direção de quem vai para Assur, e viveram em hostilidade contra todos os seus irmãos, Esaú e Jacó. Esta é a história da família de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, e irmã de Labão, também arameu. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: Por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade quando Rebeca deu à luz. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto voltando do campo e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: Venda-me primeiro seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: Estou quase morrendo de fome. De que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: Jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Capítulo 26. Isaque em Gerar. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: Não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhes indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e aos seus descendentes darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz ao seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras por meio da sua descendência. Todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim, Isaque ficou em Gerar. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse: Ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ser ela tão bonita. Isaque estava em Gerar já fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela quando viu Isaque acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaque e lhe disse: Na verdade, ela é tua mulher. Por que me disseste que ela era tua irmã? Isaque respondeu: Porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então disse Abimeleque: Tens ideia do que nos fizeste? Qualquer homem bem poderia ter se deitado com a tua mulher e terias trazido culpa sobre nós. E Abimeleque advertiu todo o povo: Quem tocar neste homem ou em sua mulher certamente morrerá. Isaque formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época,
enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: Sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso Isaque mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio d'água, mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: A água é nossa. Por isso, Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso o chamou Sitna. Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: Agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Dali Isaque foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus de seu pai, Abraão. Não tema, porque estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Isaque construiu neste lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou acampamento, e os seus servos cavaram outro poço. Acordo entre Isaque e Abimeleque. Por aquele tempo, veio a ele Abimeleque de Gerar com Auzate, seu conselheiro pessoal, e Ficol, comandante dos seus exércitos. Isaque lhes perguntou: Por que me vieram ver, uma vez que foram hostis e me mandaram embora? Eles responderam: Vimos claramente que o Senhor está contigo. Por isso dissemos: Façamos um juramento entre nós. Queremos firmar um acordo contigo. Tu não nos farás mal, assim como nada te fizemos, mas sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. Agora sabemos que o Senhor te tem abençoado. Então Isaque ofereceu-lhes um banquete, e eles comeram e beberam. Na manhã seguinte, os dois fizeram um juramento depois que Isaque os despediu e partiram em paz. Naquele mesmo dia, os servos de Isaque vieram falar-lhe sobre o poço que tinham cavado, e disseram: Achamos água! Isaque deu-lhe o nome de Seba, e por isso até o dia de hoje aquela cidade é conhecida como Berseba. Tinha Esaú 40 anos de idade quando escolheu por mulher a Judite, filha de Beeri, o Itita, e também a Basemate, filha de Elon, o Itita. Elas amarguraram a vida de Rebeca e de Isaque. Capítulo 27. Isaque abençoa Jacó. Tendo Isaque envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. Certo dia chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse: Meu filho. Ele respondeu: Estou aqui. Disse-lhe Isaque: Já estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora suas armas, o arco e a aljava, e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me, para que eu coma e o abençoe antes de morrer. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaque dizia a seu filho Esaú. Quando Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca disse ao seu filho Jacó: Traga-me alguma caça e prepare-me aquela comida saborosa, para que eu coma e abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que eu lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 cabritos escolhidos, para que eu prepare uma comida saborosa para seu pai, como ele aprecia. Leve-a então ao seu pai, para que ele a coma e o abençoe antes de morrer. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Mas o meu irmão Esaú é um homem peludo, e eu tenho a pele lisa. E se meu pai me apalpar, vai parecer que eu estou tentando enganá-lo, fazendo-o de tolo, e em vez de bênção trarei sobre mim maldição. Disse-lhe a sua mãe: Caia sobre mim a maldição, meu filho. Faça apenas o que eu digo. Vá e traga-os para mim. Então ele foi, apanhou-os e os trouxe à sua mãe, que preparou uma comida saborosa, como seu pai apreciava. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, roupas que tinham em casa, e colocou-as em Jacó, seu filho mais novo. Depois cobriu-lhe as mãos e a parte lisa do pescoço
com as peles dos cabritos. E por fim entregou a Jacó a refeição saborosa e o pão que tinha feito. Ele se dirigiu ao pai e disse: Meu pai? Respondeu ele: Sim, meu filho, quem é você? Jacó disse ao seu pai: Sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz como o Senhor me disse. Agora sente-se e coma do que cacei para que me abençoe. Isaque perguntou ao filho: Como encontrou a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu: O Senhor, o seu Deus, a colocou no meu caminho. Então Isaque disse a Jacó: Chegue mais perto, meu filho, para que eu possa apalpá-lo e sabê-lo se você é realmente meu filho Esaú. Jacó aproximou-se do pai, Isaque o apalpou e disse: A voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Não o reconheceu, pois seus braços estavam peludos como os de Esaú, seu irmão, e o abençoou. Isaque perguntou-lhe outra vez: Você é mesmo meu filho Esaú? E ele respondeu: Sou. Então lhe disse: Meu filho, traga-me da sua caça para que eu coma e o abençoe. Jacó a trouxe, e seu pai comeu. Também trouxe vinho, e ele bebeu. Então seu pai Isaque lhe disse: Venha cá, meu filho, dê-me um beijo. Ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro das roupas, Isaque o abençoou, dizendo: Ah, o cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus lhe conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza, com muito cereal e muito vinho, que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. Seja senhor dos seus irmãos e curvem-se diante de você os filhos de sua mãe. Malditos sejam os que te amaldiçoarem e benditos sejam os que o abençoarem. Quando Isaque acabou de abençoar Jacó, mal tendo ele saído da presença do pai, seu irmão Esaú chegou da caçada. Ele também preparou uma comida saborosa e a trouxe ao seu pai. E lhe disse: Meu pai, levante-se e coma da minha caça, para que o Senhor me dê sua bênção. Perguntou-lhe seu pai a Isaque: Quem é você? Ele respondeu: Sou Esaú, seu filho mais velho. Profundamente abalado, Isaque começou a tremer muito e disse: Quem então apanhou a caça e a trouxe para mim? Acabei de comê-la antes de você entrar, e a ele abençoei, e abençoado ele será. Quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, deu um forte grito e, cheio de amargura, implorou o pai: Abençoe também a mim, meu pai. Mas ele respondeu: Seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. E disse Esaú: Não é com razão que seu nome é chamado Jacó? Já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro tomou o meu direito de filho mais velho e agora recebeu a minha bênção. Então perguntou ao pai: O Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaque respondeu a Esaú: Eu o constituí senhor sobre você, e a todos os seus parentes tornei servo dele, e a ele supri de cereal e de vinho. Que é que eu poderia fazer por você, meu filho? Esaú pediu ao pai: Meu pai, o senhor tem apenas uma bênção. Abençoe-me também, meu pai. Então chorou Esaú em alta voz. Seu pai Isaque respondeu-lhe: Sua habitação será longe das terras férteis, distante do orvalho que desce do alto céu. Você viverá por sua espada e servirá a seu irmão. Mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. A fuga de Jacó. Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera, e disse a si mesmo: Os dias de luto pela morte do meu pai estão próximos. Então matarei meu irmão Jacó. Quando contaram a Rebeca o que seu filho Esaú dissera, ela mandou chamar Jacó, seu filho mais novo, e lhe disse: Esaú está se consolando com a ideia de matá-lo. Ouça, pois, o que eu lhe digo, meu filho. Fuja imediatamente para a casa do meu irmão Labão, em Harã. Fique com ele algum tempo até que passe o furor do seu irmão. Quando seu irmão não estiver mais irado contra você e esquecer o que você lhe fez, mandarei buscá-lo. Por que perderia eu vocês dois num só dia? Então Rebeca disse a Isaque: Estou desgostosa da vida por causa dessas mulheres hititas. Se Jacó escolher uma esposa entre as mulheres desta terra, entre as mulheres hititas como estas, perderei a razão de viver. Capítulo 28. Então Isaque chamou Jacó, deu-lhe sua bênção e lhe ordenou:
não se case com mulher cananeia. Vá a Padã-Arã, a casa de Betuel, seu avô materno, e case com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe. Faça-o prolífero e multiplique os seus descendentes, para que você se torne uma comunidade de povos. Que ele dê a você e a seus descendentes a bênção de Abraão, para que você tome posse da terra na qual vive como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão. Então Isaque despediu Jacó e este foi a Padã-Arã, a Labão, filho do arameu Betuel, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Esaú viu que Isaque havia abençoado a Jacó e o havia mandado a Padã-Arã para escolher ali uma mulher, e que ao abençoá-lo dera-lhe a ordem de não se casar com mulher cananeia. Seu pai e sua mãe também soube que Jacó obedecera a seu pai e sua mãe e fora para Padã-Arã. Percebendo então que seu pai Isaque não aprovava as mulheres cananeias, foi à casa de Ismael e tomou a Maalate, irmã de Nebaiote, filha de Ismael, filho de Abraão, além das outras mulheres que já tinha. O sonho de Jacó em Betel. Jacó partiu de Berseba e foi até Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras ali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de vocês e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: Sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: Temível é este lugar. Não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna, derramou óleo sobre o seu topo e deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo: Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que eu estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Capítulo 19, 29. Jacó encontra-se com Raquel. Então Jacó seguiu viagem e chegou a Mesopotâmia. Certo dia, olhando ao redor, viu um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitadas por perto, pois os rebanhos bebiam daquele poço que era tapado por uma grande pedra. Por isso, quando todos os rebanhos se reuniram ali, os pastores rolavam a pedra da boca do poço e davam água às ovelhas. Depois recolocavam a pedra em seu lugar sobre o poço. Jacó perguntou aos pastores: Meus amigos, de onde são vocês? Somos de Harã, responderam. Vocês conhecem Labão, neto de Naor? Perguntou-lhe Jacó. Eles responderam: Sim, nós o conhecemos. Então Jacó perguntou: Ele vai bem? Sim, vai bem, disseram eles. E ali vem sua filha Raquel com as ovelhas. Disse ele: Olhem, o sol ainda vai alto e não é hora de recolher os rebanhos. Deem de beber às ovelhas e levem-nas de volta ao pasto. Mas eles responderam: Não podemos enquanto os rebanhos não se agruparem e a pedra não for removida da boca do poço. Só então daremos de beber às ovelhas. Ele ainda estava conversando quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, pois ela era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber às ovelhas do seu tio Labão. Depois Jacó beijou Raquel e começou a chorar bem alto.
Então contou a Raquel que era parente do pai dela e filho de Rebeca, e ela foi correndo contar tudo ao seu pai. Logo que Labão ouviu as notícias acerca de Jacó, seu sobrinho, correu ao seu encontro, abraçou-o e o beijou. Depois levou-o para casa, e Jacó contou-lhe tudo o que havia ocorrido. Então Labão lhe disse: Você é sangue do meu sangue. O casamento de Jacó. Já fazia um mês que Jacó estava na casa de Labão, quando este lhe disse: Só por ser meu parente você vai trabalhar de graça? Diga-me qual deve ser o seu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia e o nome da mais nova, Raquel. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse: Trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: Será melhor dá-la a você do que a algum outro homem. Fique aqui comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias pelo tanto que a amava. Então disse Jacó a Labão: Entregue-me a minha mulher, cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa, mas quando a noite chegou, deu sua filha Lia a Jacó, e Jacó deitou-se com ela. Labão também entregou sua serva Zilpa, sua filha, para que ficasse a serviço dela. Quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: Que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel? Por que você me enganou? Labão respondeu: Aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Deixe passar esta semana de núpcias e lhe daremos também a mais nova, em troca de mais 7 anos de trabalho. Jacó concordou. Passou aquela semana de núpcias com Lia, e Labão lhe deu sua filha Raquel por mulher. Labão deu a Raquel sua serva Bila, para que ficasse a serviço dela. Jacó deitou-se também com Raquel, que era a sua preferida, e trabalhou para Labão por outros 7 anos. Os filhos de Jacó. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou, deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Ruben, pois dizia: O Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente o meu marido me amará. Lia engravidou de novo e quando deu à luz outro filho, disse: Porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este, pelo que o chamou Simeão. De novo engravidou, e quando deu à luz mais um filho, disse: Agora finalmente meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos, por isso deu-lhe o nome de Levi. Engravidou ainda outra vez, e quando deu à luz mais outro filho, disse: Desta vez louvarei o Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá. Então parou de ter filhos. Capítulo 30. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. Por isso disse a Jacó: Dê-me filhos ou morrerei. Jacó ficou irritado e disse: Por acaso estou no lugar de Deus que a impediu de ter filhos? Então ela respondeu: Aqui está Bila, minha serva. Deite-se com ela para que tenha filhos em meu lugar, e por meio dela eu também possa formar família. Por isso, ela deu a Jacó sua serva Bila por mulher. Ele deitou-se com ela. Bila engravidou e deu-lhe um filho. Então Raquel disse: Deus me fez justiça, ouviu o meu clamor e deu-me um filho. Por isso deu-lhe o nome de Dan. Bila, serva de Raquel, engravidou novamente e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: Tive grande luta com a minha irmã e venci, pelo que chamou Naphtali. Quando Lia viu que tinha parado de ter filhos, tomou sua serva Zilpa e a deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Então disse Lia: Que grande sorte! Por isso chamou Gade. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó mais um filho. Então Lia exclamou: Como sou feliz! As mulheres dirão que sou feliz. Por isso lhe deu o nome de Asser. Durante a colheita do trigo, Ruben saiu ao campo, encontrou algumas mandrágoras e as trouxe a Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia: Dê-me algumas mandrágoras do seu filho. Mas ela respondeu:
Não lhe foi suficiente tomar de mim um marido? Vai tomar também as mandrágoras que o meu filho trouxe? Então disse a Raquel: Jacó se deitará com você esta noite, em troca das mandrágoras trazidas pelo seu filho. Quando Jacó chegou do campo naquela tarde, Lia saiu ao seu encontro e lhe disse: Hoje você me possuirá, pois eu comprei esse direito com as mandrágoras do meu filho. E naquela noite ele se deitou com ela. Deus ouviu Lia e ela engravidou e deu a Jacó o quinto filho. Disse Lia: Deus me recompensou por ter dado a minha serva ao meu marido. Por isso deu-lhe o nome de Isacar. Lia engravidou de novo e deu a Jacó o sexto filho. Disse Lia: Deus presenteou-me com uma dádiva preciosa. Agora meu marido me tratará melhor, afinal já lhe dei 6 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Zebulon. Algum tempo depois ela deu à luz uma menina, a quem chamou de Ná. Então Deus lembrou-se de Raquel. Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Ela engravidou e deu à luz um filho e disse: Deus tirou de mim a minha humilhação. Deu-lhe o nome de José e disse: Que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Depois que Raquel deu à luz José, Jacó disse a Labão: Deixe-me voltar para minha terra natal, dê-me as minhas mulheres pelas quais servi e os meus filhos, e partirei. Você bem sabe quanto trabalhei para você. Mas Labão lhe disse: Se mereço sua consideração, peço-lhe que fique. Por meio de adivinhação, descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. E acrescentou: Diga o seu salário e eu lhe pagarei. Jacó lhe respondeu: Você sabe o quanto trabalhei para você e como seus rebanhos cresceram sobre os meus cuidados. O pouco que você possuía antes da minha chegada aumentou muito, pois o Senhor o abençoou depois que vim para cá. Contudo, quando farei algo em favor da minha própria família? Então Labão perguntou: Que você quer que eu lhe dê? Não me dê coisa alguma, respondeu Jacó. Voltarei a cuidar dos seus rebanhos se você concordar com o seguinte: Hoje passarei por todos os seus rebanhos e tirarei do meio deles todas as ovelhas salpicadas e pintadas, todos os cordeiros pretos e todas as cabras pintadas e salpicadas. Eles serão o meu salário, e a minha honestidade dará testemunho de mim no futuro. Toda vez que você resolver verificar o meu salário, se estiver em meu poder alguma cabra que não seja salpicada ou pintada e algum cordeiro que não seja preto, poderá considerá-los roubados. E disse Labão: De acordo, seja como você disse. Naquele mesmo dia, Labão separou todos os bodes que tinham listras ou manchas brancas, todas as cabras que tinham pintas ou manchas brancas, e todos os cordeiros pretos, e os colocou aos cuidados de seus filhos. Afastou-se então de Jacó a distância equivalente a 3 dias de viagem, e Jacó continuou a apacentar o resto dos rebanhos de Labão. Jacó pegou os galhos verdes de estoraque, amendoeira e plátano, e neles fez listras brancas, descascando-os parcialmente e expondo-os assim à parte branca interna dos galhos. Depois fixou os galhos descascados junto aos bebedouros nas frentes dos rebanhos, no lugar onde costumavam beber água. Na época do cio, os rebanhos vinham beber e se acasalavam diante dos galhos, e geravam filhos listrados, salpicados e pintados. Jacó separava os filhotes do rebanho dos demais, e fazia com que estes ficassem juntos os animais listrados e pretos de Labão. Assim foi formando seu próprio rebanho, que separou do de Labão. Toda vez que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos nos bebedouros, em frente aos animais, para que se acasalassem perto dos galhos. Mas se os animais eram fracos, não os colocava ali. Desse modo, os animais fracos ficavam para Labão e os fortes para Jacó. Assim, o homem ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos e de servos e servas, camelos e jumentos. Jacó foge de Labão. Capítulo 31. Jacó, porém, ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo: Jacó tomou tudo o que o nosso pai tinha e juntou toda a sua riqueza à custa do nosso pai. E Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era a mesma de antes. E o Senhor disse a Jacó: Volte para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. Então Jacó mandou chamar Raquel e Lia para virem ao campo onde estavam os seus rebanhos, e lhes disse:
Vejo que a atitude de seu pai para comigo não é mais a mesma, mas o Deus de meu pai tem estado comigo. Vocês sabem que trabalhei para o seu pai com todo o empenho, mas ele tem me feito de tolo, mudando o meu salário 10 vezes. Contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia: as crias salpicadas serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes salpicados. E se ele dizia: as que têm listras serão o teu salário, todos os rebanhos geravam filhotes com listas. Foi assim que Deus tirou os rebanhos de seu pai e os deu a mim. Na época do acasalamento, tive um sonho em que olhei e vi que os machos que fecundavam o rebanho tinham listras, eram salpicados e malhados. O anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. Então ele disse: olhe e veja que todos os machos que fecundam o rebanho têm listras, são salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão lhe fez. Sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Saia agora desta terra e volte para sua terra natal. Raquel e Lia disseram a Jacó: temos ainda parte na herança dos bens de nosso pai? Não nos trata ele como estrangeiras? Não apenas nos vendeu, como também gastou tudo o que foi pago por nós. Toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai é nossa e dos nossos filhos. Portanto, faça tudo quanto Deus lhe ordenou. Então Jacó ajudou seus filhos e suas mulheres a montar nos camelos e conduziu todo o seu rebanho junto com todos os bens que havia acumulado em Padã-Arã para ir à terra de Canaã, a casa de seu pai Isaque. Enquanto Labão tinha saído para tosquear suas ovelhas, Raquel roubou do seu pai os ídolos do clã. Foi assim que Jacó enganou Labão, o arameu, fugindo sem lhe dizer nada. Ele fugiu com tudo o que tinha e, atravessando o Eufrates, foi para os montes de Gileade. Labão persegue Jacó. 3 dias depois, Labão foi informado de que Jacó tinha fugido. Tomado consigo os homens de sua família, perseguiu Jacó por 7 dias e o alcançou nos montes de Gileade. Então, de noite, Deus veio em sonho a Labão, o arameu, e o advertiu: cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas nem ameaças. Labão alcançou Jacó, que estava acampado nos montes de Gileade. Então Labão e os homens se acamparam ali também. Ele perguntou a Jacó: que foi que você fez? Não só me enganou, como raptou minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra. Por que você me enganou fugindo em segredo, sem avisar-me? Eu teria celebrado a sua partida com alegria e cantos, ao som dos tamborins e das harpas. Você sequer me deixou beijar meus netos e minhas filhas para despedir-me deles. Você foi insensato. Tenho poder para prejudicá-los, mas na noite passada, o Deus do pai de vocês me advertiu: cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas nem ameaças. Agora, se você partiu porque tinha saudade de casa de seu pai, por que roubou meus deuses? Jacó respondeu a Labão: tive medo, pois pensei que você tiraria suas filhas de mim à força. Quanto aos seus deuses, quem for encontrado com eles não ficará vivo. Na presença dos nossos parentes, veja você mesmo se está aqui comigo qualquer coisa que lhe pertença. E se estiver, leve-a de volta. Ora, Jacó não sabia que Raquel os havia roubado. Então Labão entrou na tenda de Jacó, as tendas de Lia e de suas servas, mas nada encontrou. Depois de sair da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Raquel tinha colocado os ídolos dentro da cela do seu camelo e estava sentada em cima. Labão escolheu a tenda, mas nada encontrou. Raquel disse ao pai: não se irrite, meu senhor, por não poder me levantar em sua presença, pois estou com o fluxo das mulheres. Ele procurou os ídolos, mas não os encontrou. Jacó ficou irado e queixou-se a Labão: qual foi o meu crime? Que pecado cometi para que você me persiga furiosamente? Você já vasculhou tudo que me pertence. Encontrou algo que lhe pertencia? Então coloque tudo aqui na frente dos meus parentes e dos seus, e que eles julguem nós dois. 20 anos estive com você. Suas ovelhas e cabras nunca abortaram. Eu jamais comi um só carneiro do seu rebanho. Eu nunca levava a você os animais despedaçados por fera. Eu mesmo assumia o prejuízo. E você pedia contas de todo o animal roubado de dia ou de noite. O calor me consumia de dia e o frio de noite, e o sono fugia dos meus olhos. Foi assim nos 20 anos em que fiquei em sua casa. Trabalhei para você 14 anos em troca de suas filhas,
e 6 anos por seus rebanhos, e 10 vezes você alterou o meu salário. Se o Deus do meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaque não estivesse comigo, certamente você me despediria de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e na noite passada ele manifestou a sua decisão. O acordo entre Labão e Jacó. Labão respondeu a Jacó: As mulheres são minhas filhas, os filhos são meus, os rebanhos são meus, tudo o que você vê é meu. Que posso fazer por essas minhas filhas ou pelos filhos que delas nasceram? Façamos agora eu e você um acordo que sirva de testemunho entre nós dois. Então Jacó tomou uma pedra e colocou-o em pé como coluna e disse aos seus parentes: Juntem algumas pedras. Eles apanharam pedras e as amontoaram. Depois comeram ali ao lado do monte de pedras. Labão o chamou Jegar Saduta e Jacó o chamou Galeede. Labão disse: Este monte de pedras é uma testemunha entre mim e você no dia de hoje. Por isso foi chamado Galeede. Foi também chamado Mispá, porque ele declarou que o Senhor nos vigie, a mim e a você, quando estivermos separados um do outro. Se você maltratar minhas filhas ou menosprezá-las, tomando outras mulheres além delas, assim que ninguém saiba, lembre-se de que Deus é testemunha entre mim e você. Disse ainda Labão a Jacó: Aqui estão este monte de pedras e esta coluna que coloquei entre mim e você. São testemunhas de que não passarei para o lado de lá para prejudicá-lo, nem você passará para o lado de cá para prejudicar-me. Que o Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. Então Jacó fez um juramento em nome do temor de seu pai Isaque. Ofereceu um sacrifício no monte e chamou os parentes que lá estavam para uma refeição. Depois de comerem, passaram a noite ali. Na manhã seguinte, Labão beijou os seus netos e suas filhas e os abençoou, e depois voltou para a sua terra. Jacó prepara-se para o encontro com Esaú. Jacó também seguiu o seu caminho, e anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os avistou, disse: Este é o exército de Deus. Por isso deu àquele lugar o nome de Manaim. Jacó mandou mensageiros adiante dele a seu irmão Esaú, na região de Seir, território de Edom, e lhes ordenou: Vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú: Assim diz teu servo Jacó: Morei na casa de Labão, com ele permaneci até agora. Tenho bois, jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas. Envio agora esta mensagem ao meu senhor, para que me recebas bem. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe: Fomos até o seu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Então dividiu 2 grupos, todos os que estavam com ele, bem como as ovelhas, as cabras, os bois e os camelos. Pois assim pensou: se Esaú vier e atacar um dos grupos, o outro poderá escapar. Então Jacó orou: Ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste: Volte para a tua terra e para os seus parentes, e eu o farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Livra-me, rogo-te, das mãos do meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças. Pois tu prometeste, esteja certo de que eu farei prosperar, farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Depois de passar ali a noite, escolheu entre os rebanhos um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 fêmeas de camelo com seus filhotes, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Colocou cada rebanho sob o cuidado de um servo e disse-lhes: Vão à minha frente e mantenham certa distância entre um rebanho e outro. Ao que ia na frente, deu a instrução: Quando meu irmão Esaú encontrasse com você e lhe perguntar a quem você pertence, para onde vai, de quem é todo esse rebanho à sua frente, você responderá: É do teu servo Jacó, é um presente para o meu senhor Esaú, e ele mesmo está vindo atrás de nós. Também instruiu o segundo e o terceiro e todos os outros que acompanhavam os rebanhos. Digam também a mesma coisa a Esaú quando o encontrarem. E acrescentem: Teu servo Jacó está vindo atrás de nós. Porque pensava: eu apaziguarei com esses presentes que estou enviando antes de mim. Mais tarde, quando eu o vir, talvez me receba. Assim, os presentes de Jacó seguiram à sua frente. Ele, porém, passou a noite no acampamento.
Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: Qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: Peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: Por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Capítulo 33. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as 2 servas. Colocou as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente e, ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou: Quem são estes? Jacó respondeu: São os filhos que Deus concedeu ao teu servo. Então as servas e os seus filhos se aproximaram e se curvaram. Depois Lia e seus filhos vieram e se curvaram. E por último chegaram José e Raquel e também se curvaram. Esaú perguntou: O que você pretende com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? Ser bem recebido por ti, meu senhor, respondeu Jacó. Disse, porém, Esaú: Eu já tenho muito, meu irmão, guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu: Não! Se te agradaste de mim, aceita este presente de minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebeste tão bem. Aceita, pois, o presente que te foi trazido, pois Deus tem sido favorável para comigo e eu já tenho tudo o que necessito. Jacó tanto insistiu que Esaú acabou aceitando. Então disse Esaú: Vamos seguir em frente, eu o acompanharei. Jacó, porém, lhe disse: Meu senhor, sabe que as crianças são frágeis e que estão sob os meus cuidados ovelhas e vacas que amamentam suas crias. Se forçá-las demais na caminhada, um só dia que seja, todo o rebanho morrerá. Por isso, meu senhor, vai à frente do teu servo e eu sigo atrás, devagar, no passo dos rebanhos e das crianças, até que eu chegue ao meu senhor em Seir. Esaú sugeriu: Permita-me então deixar alguns homens com você. Jacó respondeu: Mas para que, meu senhor? Ter sido bem recebido já foi o suficiente. Naquele dia, Esaú voltou para Seir. Jacó, todavia, foi para Sucote, onde construiu uma casa para si e abrigos para o seu gado. Foi por isso que o lugar recebeu o nome de Sucote. Tendo voltado de Padã-Arã, Jacó chegou a salvo à cidade de Siquém, em Canaã, e acampou próximo da cidade. Por 100 peças de prata, comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, a parte do campo onde tinha armado acampamento. Ali edificou um altar e lhe chamou El-Elohe Israel. O conflito entre os filhos de Jacó e os siquemitas. Certa vez, capítulo 34. Certa vez, Diná, filha que Lia dera a Jacó, saiu para conhecer as mulheres daquela terra. Siquém, filho de Amor, o heveu, governador daquela região, viu-a, agarrou-a e a violentou. Mas o seu coração foi atraído por Diná, filha de Jacó, e ele amou a moça e falou-lhe com ternura. Por isso Siquém foi dizer ao pai de Amor: Consiga-me aquela moça para que seja minha mulher. Quando Jacó soube que sua filha Diná tinha sido desonrada, seus filhos estavam no campo com os rebanhos, por isso esperou calado até que regressasse. Então Amor, pai de Siquém, foi conversar com Jacó. Quando os filhos de Jacó voltaram do campo e souberam de tudo,
Ficaram profundamente entristecidos e irados, porque Siquém tinha cometido um ato vergonhoso em Israel ao deitar-se com a filha de Jacó, coisa que não se faz. Mas Amor lhe disse: Meu filho Siquém apaixonou-se pela filha de vocês. Por favor, entreguem-na a ele para que seja sua mulher. Casem-se entre nós, deem-nos suas filhas e tomem para si as nossas. Estabeleçam-se entre nós. A terra está aberta para vocês. Habitem-na, façam comércio nela e adquiram propriedades. Então Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: Concedam-me esse favor, e eu lhes darei o que me pedirem. Aumentem quanto quiserem o preço e o presente pela noiva, e pagarei o que me pedirem. Tão somente me deem a moça por mulher. Os filhos de Jacó, porém, responderam com falsidade a Siquém e a seu pai Amor, por ter Siquém desonrado Diná, a irmã deles. Disseram: Não podemos fazer isso, jamais entregaremos nosso irmão a um homem que não seja circuncidado. Seria uma vergonha para nós. Daremos nosso consentimento a vocês com uma condição: que vocês se tornem como nós, circuncidando todos os do sexo masculino. Só então lhes daremos as nossas filhas e poderemos casar-nos com as suas. Nós nos estabeleceremos entre vocês e seremos um só povo. Mas se vocês não aceitarem circuncidar-se, tomaremos nossa irmã e partiremos. A proposta deles pareceu boa a Amor e a seu filho Siquém. O jovem, que era o mais respeitado de todos da casa de seu pai, não demorou em cumprir o que pediram, porque realmente gostava da filha de Jacó. Assim Amor e seu filho Siquém dirigiram-se à porta da cidade para conversar com os seus concidadãos, e disseram: Esses homens são de paz. Permitam que eles habitem em nós, em nossa terra, e façam comércio entre nós. A terra tem bastante lugar para eles. Poderemos casar com as suas filhas e eles com as nossas, mas eles só consentirão em viver conosco como um só povo, sob a condição de que todos os nossos homens sejam circuncidados como eles. Lembrem-se de que os seus rebanhos, os seus bens e todos os seus outros animais passarão a ser nossos. Aceitemos então a condição para que se estabeleçam em nosso meio. Todos que saíram para reunir-se à porta da cidade concordaram com Amor e com seu filho Siquém. Todos os homens e meninos da cidade foram circuncidados. 3 dias depois, quando ainda sofriam dores, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram suas espadas e atacaram as cidades desprevenida, matando todos os homens. Mataram ao fio da espada Amor e seu filho Siquém, tiraram Diná da casa de Siquém e partiram. Vieram então os outros filhos de Jacó e, passando pelos corpos, saquearam a cidade onde sua irmã tinha sido desonrada. Apoderaram-se das ovelhas, dos bois e dos jumentos e de tudo o que havia no campo. Levaram as mulheres e as crianças e saquearam todos os bens e tudo o que havia nas casas. Então Jacó disse a Simeão e Levi: Vocês me puseram em grandes apuros, atraindo sobre mim o ódio dos cananeus e dos ferezeus habitantes dessa terra. Somos poucos, e se eles se juntarem suas forças e nos atacarem, eu e a minha família seremos destruídos. Mas ele respondeu: Está certo ele tratar nossa irmã como uma prostituta? Capítulo 35. Deus disse a Jacó: Suba a Betel e estabeleça-se lá. Faça um altar ao Deus que apareceu quando você fugia de seu irmão Esaú. Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos que estavam com ele: Livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo desde que tenho andado, por onde tenho andado. Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó os enterrou ao pé da grande árvore próxima a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Jacó e todos os que com ele estavam chegaram à Luz, que é Betel, na terra de Canaã. Nesse lugar construiu um altar e lhe deu o nome de El Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando fugia de seu irmão. Débora, ama de Rebeca, morreu e foi sepultada perto de Betel, ao pé do carvalho, que por isso foi chamado de Alon-Bacute. Depois que Jacó retornou de Padã-Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou, dizendo: Seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó. Seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. E Deus ainda lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja prolífero e multiplique-se. De você procederão uma nação e uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes. A terra que dei a Abraão e a Isaque dou a você, e também aos seus futuros descendentes darei esta terra. A seguir, Deus elevou-se do lugar onde estivera falando com Jacó.
Jacó levantou uma coluna de pedra no lugar em que Deus lhe falara e derramou sobre ela uma oferta de bebidas e a ungiu com óleo. Jacó deu o nome de Betel ao lugar onde Deus tinha falado com ele. Eles partiram de Betel e, quando ainda estavam a certa distância de Efrata, Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade. E, enquanto sofria muito tentando dar à luz, a parteira lhe disse: Não tenha medo, pois você ainda terá outro menino, já a ponto de sair-lhe a vida. Quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni, mas o pai deu-lhe o nome de Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada junto do caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sua sepultura, Jacó levantou uma coluna, e até o dia de hoje aquela coluna marca o túmulo de Raquel. Israel partiu novamente e armou o acampamento adiante de Migdala-Éder. Na época em que Israel vivia naquela região, Ruben deitou-se com Bila, concubina de seu pai, e Israel ficou sabendo disso. Jacó teve 12 filhos. Estes foram seus filhos com Lia: Ruben, o filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon. Estes foram os filhos com Raquel, José e Benjamim. Estes foram os filhos com Bila, serva de Raquel, Dan e Naphtali. Estes foram os filhos com Zilpa, serva de Lia, Gade e Asser. Foram esses os filhos de Jacó, nascidos em Padã-Arã. Depois que Jacó foi visitar seu pai Isaque em Manre, perto de Quiriate-Arba, que é Hebrom, onde Abraão e Isaque tinham morado, Isaque viveu 180 anos, morreu em idade bem avançada e foi reunido aos seus antepassados, e seus filhos Esaú e Jacó os sepultaram. Esta é a história da família de Esaú, que é Edom. Esaú casou-se com mulheres de Canaã, com Ada, filha de Elon, o Hitita, e com Olibama, filha de Aná, e neta de Zibeão, o Eveu, e também com Basemate, filha de Ismael e irmã de Nebaiote. Ada deu a Esaú um filho chamado Elifaz. Basemate deu-lhe Reuel, e Olibama deu-lhe Jeus, Jalão e Corá. Esses foram os filhos de Esaú que nasceram em Canaã. Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e filhas, e todos da sua casa, assim como seus rebanhos, todos os outros animais e todos os bens que havia adquirido em Canaã, e foi para outra região, para longe de seu irmão Jacó. Os seus bens eram tantos que eles já não podiam morar juntos. A terra onde estavam vivendo não podia sustentá-los por causa dos seus rebanhos. Por isso Esaú, que é Edom, fixou-se nos montes de Seir. Este é o registro da descendência de Esaú, pai dos Edomitas, nos montes de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú, e Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Elifaz: Temã, Omar, Zefô, Gaetã, Kenaz. Elifaz, filho de Esaú, tinha uma concubina chamada Tímina, que lhe deu um filho chamado Amaleque. Foram esses os netos de Ada, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Foram esses os netos de Basemate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Olibama, mulher de Esaú, filha de Aná e neta de Zibeão, os quais ela deu à luz a Esaú: Jeus, Jalão e Corá. Foram estes os chefes dentre os descendentes de Esaú, os filhos de Elifaz, o filho mais velho de Esaú: Temã, Omar, Zefô, Kenaz, Corá, Gaetá e Amaleque. Foram esses os chefes descendentes de Elifaz em Edom, eram netos de Ada. Foram estes os filhos de Reuel, filho de Esaú, os chefes Naate, Zerá, Samá e Mizá. Foram esses os chefes descendentes de Reuel em Edom, netos de Basemate, mulher de Esaú. Foram estes os filhos de Olibama, mulher de Esaú, os chefes Jeus, Jalão e Corá. Foram estes os chefes descendentes de Eolibama, mulher de Esaú, filha de Aná. Foram estes os filhos de Esaú, que é Edom, e estes foram os seus chefes. Estes foram os filhos de Seir, o Oreu que estava habitando aquela região: Lotã, Sobal, Zibeão e Aná, Dizon, Ézer, Dizã. Esses filhos de Seir foram chefes dos Oreus no território de Edom. Estes foram os filhos de Lotã: Ori e Emã. Tímina era irmã de Lotã. Estes foram os filhos de Sobal:
Alvã, Manaate, Ebal, Sefo e Onã. Estes foram os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Foi este Aná que descobriu as fontes de águas quentes no deserto, quando levava para pastar os jumentos de Zibeão, seu pai. Estes foram os filhos de Aná, Dizon e Oolibama, a filha de Aná. Estes foram os filhos de Dizon, Endã, Esbã, Itrã e Querã. Estes foram os filhos de Ézer, Bilã, Zaavã e Acã. Estes foram os filhos de Dizã, Uz e Arã. Estes foram os chefes dos Oreus, Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ézer e Dizã. Esses foram os chefes dos Oreus de acordo com as suas divisões tribais na região de Seir. Estes foram os reis que reinaram no território de Edom antes de haver rei entre os israelitas. Belá, filho de Beor, reinou em Edom. Sua cidade chamava-se Dinabá. Quando Belá morreu, foi sucedido por Jobabe, filho de Zerá, de Bosra. Jobabe morreu e Uzã, da terra de Temanitas, foi o seu sucessor. Uzã morreu e Hadade, filho de Bedade, que tinha derrotado os midianitas na terra de Moabe, foi seu sucessor. Sua cidade chamava-se Avite. Hadade morreu e Samilá de Mareca foi seu sucessor. Samilá morreu e Saul de Reobote, próximo ao Eufrates, foi o seu sucessor. Saul morreu e Baal-Amã, filho de Aquibor, foi seu sucessor. Baal-Amã, filho de Aquibor, morreu e Hadade foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Paú e o nome da sua mulher era Meetabel, filha de Metrade, neta de Mesaabe. Esses foram os chefes descendentes de Esaú, conforme os seus nomes, clãs e regiões: Tímina, Alva, Getete, Olibama, Alã, Pitom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irã. Foram esses os chefes de Edom. Cada um deles fixou-se numa região da terra que ocuparam. Os edomitas eram descendentes de Esaú. Os sonhos de José. Capítulo 37. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos dos seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho e, quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: Então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos: Tive outro sonho, e dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando contou a seu pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: Que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai perto de Siquém, e Israel disse a José: Como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai: Vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: Que é que você está procurando? Ele respondeu: Procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem: Eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer: Vamos para Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe e antes que chegasse planejaram matá-lo.
Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora. Vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços. Diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo da mão deles, dizendo: Não lhe tiremos a vida. E acrescentou: Não derramem sangue. Joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben fez isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram de longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então a seus irmãos: Que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-los aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Quando Rúben voltou ao poço, viu que José não estava lá. Rasgou suas vestes e, voltando aos seus irmãos, disse: O jovem não está lá. Para onde irei agora? Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e a mandaram ao pai com este recado: Achamos isso, veja se é a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: É a túnica do meu filho. Um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: Não, chorando descerei à sepultura para junto de meu filho. E continuou a chorar por ele. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. A história de Judá e Tamar, capítulo 38. Por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão, chamado Ira. Ali, Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suá e casou-se com ela. Ele a possuiu. Ela engravidou e deu à luz um filho, ao qual ele deu o nome de Tornou a engravidar, teve um filho e deu-lhe o nome de Onã. Quando estava em Quezibe, ela teve ainda outro filho e chamou-o Selá. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para seu filho mais velho, mas o Senhor reprovou a conduta perversa de filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Então Judá disse a Onã: Case-se com a mulher do seu irmão, cumpra as suas obrigações de cunhado para com ela e dê uma descendência a seu irmão. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que ele possuía a mulher do seu irmão, derramava o sêmen no chão para evitar que seu irmão tivesse descendência. O Senhor reprovou o que ele fazia e por isso o matou também. Disse então Judá à sua nora Tamar: More como viúva na casa de seu pai até que o filho Selá cresça, porque temia que ele viesse a morrer como seus irmãos. Assim Tamar foi morar na casa de seu pai. Tempo depois, morreu a mulher de Judá, filha de Suá. Passado seu luto, Judá foi ver os tosquiadores de seu rebanho em Tímina, com seu amigo Ira, o adulamita. Quando foi dito a Tamar: Seu sogro está a caminho de Tímina para tosquiar suas ovelhas, ela trocou suas roupas de viúva, cobriu-se com um véu para se disfarçar e foi sentar-se à entrada de Enaim, que fica no caminho de Tímina. Ela fez isso porque viu que, embora Selá já fosse crescido, ela não lhe tinha sido dada em casamento. Quando a viu, Judá pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia coberto o rosto. Não sabendo que era sua nora, dirigiu-se a ela à beira da estrada e disse: Venha cá, quero deitar-me com você. E ela lhe perguntou: O que você me dará para deitar-se comigo? Disse ele: Eu lhe mandarei um cabritinho do meu rebanho. E ela perguntou: Você me deixará alguma coisa como garantia até que eu o mande? Disse Judá: Que garantia devo dar-lhe? Respondeu ela: O seu selo com o cordão e o cajado que você tem na mão. Ele os entregou e a possuiu. E Tamar engravidou dele. Ela se foi, tirou o véu e tornou a vestir roupas de viúva. Judá mandou o cabritinho por meio de seu amigo Adulamita, a fim de reaver da mulher sua garantia.
mas ele não a encontrou. Perguntou aos homens do lugar onde está a prostituta cultual que costumava ficar à beira do caminho de Naim. Eles responderam: aqui não há nenhuma prostituta cultual. Assim ele voltou a Judá e disse: não a encontrei. Além disso, os homens do lugar disseram que lá não há nenhuma prostituta cultual. Disse Judá: fique com ela com o que lhe dei. Fique ela com o que lhe dei. Não quero que nos tornemos objeto de zombaria. Afinal de contas, mandei a ela este cabritinho, mas você não a encontrou. Cerca de 3 meses mais tarde, disseram a Judá: sua nora, Tamar, prostituiu-se, e na sua prostituição ficou grávida. Disse Judá: tragam-na para fora e queimem-na viva. Quando ela estava sendo levada para fora, mandou o seguinte recado ao sogro: estou grávida do homem que é dono destas coisas. E acrescentou: veja se o senhor reconhece a quem pertence este selo, este cordão e este cajado. Judá os reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu, pois eu devia tê-la entregue o meu filho Selá. E não voltou a ter relações com ela. Quando lhe chegou a época de dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. Enquanto ela dava à luz, um deles pôs a mão para fora. Então a parteira pegou um fio vermelho e amarrou no pulso do menino, dizendo: este saiu primeiro. Mas quando ele recolheu a mão, seu irmão saiu e ela disse: então você conseguiu uma brecha para sair. E deu-lhe o nome de Perez. Depois saiu seu irmão, que estava com o fio vermelho no pulso, e foi-lhe dado o nome de Zerá. José é assediado pela mulher de Potifar. Capítulo 39. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente e de boa aparência, e depois de certo tempo a mulher de seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma da sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia, ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo! Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu de casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse em casa. Então repetiu-lhe a história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar, mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando o seu senhor ouviu o que sua mulher lhe disse, foi assim que seu escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Capítulo 40.
Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: Por que hoje vocês estão com semblante triste? Eles responderam: Tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhe José: Não são de Deus as interpretações? Contem-me os sonhos. Então o chefe dos copeiros contou seu sonho a José. Em meu sonho, vi diante de mim uma videira com 3 ramos. Ela brotou, floresceu uvas que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava na minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça do faraó e as entreguei na sua mão. Disse-lhe José: Esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição, e você servirá a taça na mão dele, como costuma fazer quando é copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim, seja bondoso comigo. Fale de mim, faraó, e tire-me dessa prisão, pois trazi a força da terra dos hebreus e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, disse a José: Eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça havia 3 cestas de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia, mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. E disse José: Esta é a interpretação. As 3 cestas são 3 dias. Depois de 3 dias, o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. 3 dias depois era o aniversário do faraó. E ele ofereceu um banquete a todos os conselheiros. Na presença deles, representou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou a sua posição, o chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó, mas ao chefe dos padeiros mandou enforcar, como José lhe disse em sua interpretação. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Capítulo 41. Ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas magras, feias, que foram para junto das outras à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso o faraó acordou, tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo graúdas e boas cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou. Era um sonho. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e lhes contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-lo. Então o chefe dos copeiros disse ao faraó: Hoje me lembro das minhas faltas. Certa vez o faraó ficou irado com seus 2 servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros, na casa da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos, e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme nos disseram. Eu fui restaurado à minha posição, e o outro foi enforcado. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José: Tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José: Isso não depende de mim, mas Deus dará a faraó uma resposta favorável. Então o faraó contou o sonho a José. Sonhei que estava em pé à beira do Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram outras 7 raquíticas muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comeram as 7 vacas gordas que tinham aparecido primeiro. Mesmo depois de havê-las comido, não parecia que o tivessem feito, pois continuavam tão magras quanto antes. Então acordei. Depois tive outro sonho, vi 7 espigas de cereal, cheias e boas, que cresciam no mesmo pé. Depois delas brotaram outras 7, murchas e mirradas, ressequidas pelo vento leste. As espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicá-lo. O faraó teve um único sonho, disse José. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos.
E as 7 espigas boas também são 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras, as 7 espigas mirradas queimadas pelo vento leste, são 7 anos. São 7 anos de fome. É exatamente o que eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura são para vir sobre toda a terra do Egito, mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes porque a questão já foi decidida por Deus que se apressa em realizá-la. Procure agora o faraó um homem criterioso e sábio e coloque-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher um quinto da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Este estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros, por isso o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do palácio de todo o meu povo, e todo o meu povo sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrega você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo seu anel selo e o colocou no dedo de José. Mandou vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também fez subir em sua segunda carruagem real e à frente dos arautos e à frente dos arautos, gritando: abra um caminho! Assim, José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o faraó a José: eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. O faraó deu a José o nome de Zafinate Paneia e deu por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionado pela terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. Durante 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura do Egito e o armazenou nas cidades. Em cada cidade, ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim, José socou muito trigo com a areia do mar. Tal é a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além da medida. Antes dos anos de fome, a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de Oma, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento pela casa de meu pai. Ao segundo filho, chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Assim chegaram ao fim de 7 anos de fartura no Egito e começaram os 7 anos de fome, como José tinha predito. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou ao faraó por comida. E este respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José e façam o que ele disser. Quando a fome já se havia espalhado pela terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito. E de toda a terra havia gente ao Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava em toda a parte. Capítulo 42. Quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos: por que estão ali olhando para os outros? Disse ainda: ouvi dizer que há trigo no Egito, desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Assim 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, temendo que algo mal lhe acontecesse. Os filhos de Israel estavam entre os outros e também foram comprar trigo por causa da fome na terra de Canaã. José era o governador do Egito, e era ele quem vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto em terra. José reconheceu os seus irmãos logo que mas agiu como se não os conhecesse. Ele falou asperamente: de onde vocês vêm? Responderam eles: da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu os seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: vocês são espiões. Vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. Eles responderam: não, meu senhor. Teus servos vieram para comprar comida. Todos nós somos filhos do mesmo pai. Teus servos são homens honestos e não espiões. Mas José insistiu: não, vocês vieram ver onde a nossa terra está desprotegida. E eles disseram: teus servos eram 12 irmãos, todos filhos do mesmo pai na terra de Canaã. O caçula está agora na casa com o pai e o outro já morreu. José tornou a afirmar: é como lhes falei, vocês são espiões, vocês são postos à prova. Juro pela vida do faraó que vocês não saiam daqui enquanto o irmão caçula não vier para cá. Mandem um de vocês buscar o seu irmão enquanto os demais aguardam presos. Assim ficará provado se as palavras são verdadeiras ou não. Se não forem, juro pela vida do faraó que ficará confirmado que vocês são espiões. E os deixou presos 3 dias. No terceiro dia, José lhes disse: eu tenho temor de Deus. Se querem salvar a sua vida, façam o seguinte: se vocês são homens honestos, deixem os seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam levando o trigo para matar a fome de suas famílias. Tragam, porém, seu irmão caçula, para que se comprovem suas palavras, e vocês não têm que morrer. Eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros: certamente estão sendo punidos pelo que fizemos a seu irmão. Vimos como ele estava angustiado por sua vida, mas não lhe demos ouvidos. Por isso nos sobreveio essa angústia. O bem respondeu: eu não lhes disse que não maltratassem o menino, mas vocês não quiseram me ouvir. Agora teremos que pensar contra o seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, pois eles lhes falavam por meio de um intérprete. Nisso José retirou-se e começou a chorar, mas logo depois voltou e conversou de novo com eles. Então escolheu Simeão e mandou aguentá-lo diante deles. Em seguida, José deu ordem para que enchessem de trigo suas bagagens, devolvessem a prata de cada um deles, colocando-a nas bagagens, e lhes dessem mantimentos para a viagem. E assim foi feito.
Eles puseram a carga de trigo sobre os seus jumentos e partiram. No lugar onde pararam para aproveitar, um deles abriu a bagagem para pegar forragem para o seu jumento e viu a prata na boca da bagagem. Ele disse aos seus irmãos: devolveram a minha prata. E aqui minha bagagem. Tomados de pavor em seu coração e tremendo, disseram uns aos outros: que é isso que Deus fez conosco? Ao chegarem à casa de seu pai, na terra de Canaã, relataram-lhe tudo o que lhes acontecera, dizendo: o homem que governa aquele país falou asperamente conosco e nos tratou como espiões. Mas nós asseguramos que somos homens honestos e não espiões. Dissemos também que éramos 12 irmãos, filhos do mesmo pai, e que um já havia morrido, e caçula estava nosso pai Canaã. Então o homem que governa aquele país nos disse: vejamos se vocês são honestos. Um dos seus irmãos ficará aqui comigo, e os outros poderão voltar e levar mantimento para matar com suas famílias. Trago-me, porém, o seu irmão caçula, para que eu comprove que vocês não são espiões, mas sim homens honestos. Então lhes devolverei o irmão e os autorizarei a fazer negócios nessa terra. Ao esvaziarem as bagagens, dentro da bagagem, cada um estava sua bolsa cheia de prata. Quando eles e seu pai viram a bolsa cheia de prata, ficaram com medo. E disse-lhe seu pai: vocês estão tirando de mim. Já fiquei em José, agora é Simeão, e ainda querem levar Benjamim? Tudo está contra mim. Então Rubem disse ao pai: podes matar meus 2 filhos se eu não trouxer de volta. Deixa-o aos meus cuidados e eu o trarei. Mas o pai respondeu: meu filho não descerá com vocês. Seu irmão está morto e ele é o único que resta. Se qualquer mal lhe acontecer a viagem que estão por fazer, vocês farão estes meus cabelos brancos descerem à sepultura com tristeza. Capítulo 43. A fome continuava rigorosa na terra. Assim, quando acabou todo o trigo que os filhos de Jacó tinham trazido do Egito, seu pai lhes disse: voltem e comprem um pouco mais de comida para nós. Mas Judá lhes disse: o homem nos advertiu severamente: não voltem à minha presença, a não ser que tragam o seu irmão. Se enviares o nosso irmão conosco, desceremos e compraremos comida para ti. Mas se não enviares conosco, não iremos, porque foi assim que o homem falou: não voltem à minha presença, a não ser que tragam o seu irmão. Israel perguntou: por que me causaram este mal, contando aquele homem que tinha outro irmão? E eles responderam: ele nos interrogou sobre nós e sobre nossa família, e também nos perguntou: o pai de vocês ainda está vivo? Vocês têm outro irmão? Nós simplesmente respondemos ao que ele nos perguntou. Como poderíamos saber? Ele exigiria que levássemos nosso irmão. Então disse Judá a Israel, seu pai: deixa o jovem ir comigo, partiremos imediatamente, a fim de que tu, nós e nossas crianças sobrevivamos e não venhamos a morrer. Eu me comprometo pessoalmente pela segurança dele. Podes me considerar responsável por ele. Se não o trouxer de volta e não o colocar bem aqui na tua presença, serei culpado diante de ti o resto da minha vida. Como se vê, se não tivéssemos demorado tanto, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Então Israel, seu pai, lhe disse: se tem que ser assim, que seja. Coloquem alguns dos melhores produtos da nossa terra na bagagem e levem-nos como presente ao tal homem: um pouco de bálsamo, um pouco de mel, algumas especiarias e mirra, algumas nozes de pistache e amêndoas. Levem prata em ouro e devolvam a prata que foi colocada de volta na boca da bagagem de vocês. Talvez isso tenha acontecido por engano. Peguem também o seu irmão e voltem àquele homem. Que Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia diante daquele homem, para que ele permita que o seu irmão e Benjamim voltem com vocês. Quanto a mim, se ficar sem filhos, ficai. Então os homens desceram ao Egito, levando presente, prata, ouro e Benjamim, e foram à presença de José. Quando José viu Benjamim com eles, disse ao administrador de sua casa: leve estes homens à minha casa, mate um animal e preparo. Eles almoçaram comigo ao meio-dia. Ele fez o que lhe fora ordenado e levou-os à casa de José. Eles ficaram com medo quando foram levados à casa de José e pensaram: trouxeram-nos aqui por causa da prata que foi devolvida às nossas bagagens na primeira vez. Ele quer atacar-nos, subjugar-nos, tornar-nos escravos e tomar de nós os nossos jumentos. Por isso dirigiram-se ao administrador da casa de José e lhes disseram à entrada da casa: ouça, senhor, a primeira vez que vimos aqui foi realmente para comprar comida, mas no lugar em que paramos para pernoitar, vimos nas bagagens cada um de nós encontrou a prata que tinha trazido, na quantia exata. Por isso a trouxemos de volta conosco, além de mais prata para comprar comida. Não sabemos quem pôs a prata na nossa bagagem. Fiquem tranquilos, disse o administrador, não tenham medo. O seu Deus, o Deus do seu pai, foi quem lhes deu um tesouro em suas bagagens, porque a prata de vocês eu recebi. Então soltou Simeão e levou a presença dele. Em seguida levou a casa de José. Deu-lhes água para lavar em pés para os seus jumentos. Eles então prepararam um presente para a chegada de José ao meio-dia, porque ficaram sabendo que iriam almoçar ali. Quando José chegou, eles o presentearam com o que tinham trazido e curvaram-se diante dele até o chão. Ele então lhes perguntou como passavam e disse em seguida: como vai o pai de vocês? O homem idoso de que me falaram ainda está vivo? Eles responderam: teu servo, nosso pai, ainda vive e passa bem. E se curvaram para prestar-lhe honra. Olhando ao redor e vendo seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, José perguntou: é este o irmão caçula de quem falaram? E acrescentou: Deus conceda graça, meu filho. Profundamente emocionado por causa de seu irmão, José apressou-se em sair à procura de um lugar para chorar. Entrando no seu quarto, chorou. Depois de lavar o rosto, saiu, controlando-se e disse: sirvam a comida. Serviram a ele, separado dos seus irmãos, também dos egípcios comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso era sacrilégio para eles. Seus irmãos foram colocados à mesa perante ele por ordem de idade, do mais velho ao mais moço, e olhavam perplexos uns aos outros. Então lhes serviram a comida e a mesa de José, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a dos outros. E eles festejaram e beberam à vontade. Capítulo 44. José deu as seguintes ordens ao administrador da sua casa: encha a bagagem desses homens com todo o mantimento que puderem carregar e coloque a prata de cada um na boca de sua bagagem. Depois coloque a minha taça, a taça de prata, na boca da bagagem caçula, junto com a prata paga pelo trigo. E ele fez tudo conforme as ordens de José. Assim que despontou a manhã, despediram os homens com seus jumentos. Ainda não tinham se afastado da cidade quando José disse ao administrador de sua casa: vá atrás dos homens, e quando os alcançarem, diga-lhes: por que reviram bem com o mal? Não é esta a taça que o Senhor usa para beber e para fazer adivinhações? Vocês cometeram grande maldade. Quando ele os alcançou, repetiu as palavras, mas eles lhe responderam: por que o meu Senhor disse isso? Longe dos teus servos fazer tal coisa. Nós lhe trouxemos de volta da terra de Canaã a prata que encontramos na boca de nossa bagagem. Como roubaríamos prata ou ouro da casa do seu Senhor? Se algum dos seus servos for encontrar com ela, morrerá, e nós e demais seremos escravos do meu Senhor. E disse ele: concordo, somente quem for encontrar com ela será meu escravo. Os demais estarão livres. Cada um deles descarregou depressa sua bagagem e abriu-a. O administrador começou então a busca, desde a bagagem do mais velho até o mais novo, e a taça foi encontrada na bagagem de Benjamim. Diante disso, eles rasgaram suas vestes, e em seguida todos puseram a carga de instrumentos e retornaram à cidade.
Quando Judá e seus irmãos chegaram à casa de José, ele ainda estava lá. Então eles se lançaram ao chão perante ele, e José lhes perguntou: "Que foi que vocês fizeram? Vocês não sabem que um homem como eu tem poder para adivinhar?" Respondeu Judá: "O que diremos ao meu senhor? O que podemos falar? Como podemos provar nossa inocência? Deus trouxe à luz a culpa dos teus servos. Agora somos escravos do meu senhor, como também aquele que foi encontrado com a taça." Diz, porém, José: "Longe de mim fazer tal coisa. Somente aquele que foi encontrado com a taça será o escravo. Os demais podem voltar em paz para a casa de seu pai." Então Judá dirigiu-se a ele, dizendo: "Por favor, meu senhor, permita-me dizer-te uma palavra. Não se acenda tua ira contra o seu servo, embora sejas igual ao próprio Faraó." O senhor perguntou a este seu servo se ainda tínhamos pai e algum outro irmão. E nós respondemos: "Temos um pai já idoso, cujo caçula nasceu em sua velhice. O irmão dele já morreu. Ele é o único da mesma mãe que restou. E seu pai o ama muito. Então disseram os seus servos que o trouxessem a ti, para que os seus olhos pudessem vê-lo. Nós respondemos ao meu senhor que o jovem não deveria seu pai, pois caso o fizesse, seu pai morreria. Todavia, disseste a teus servos que se nosso irmão caçula não viesse conosco, nunca mais veríamos a tua face. Quando voltamos a teu servo, a meu pai, contamos-lhe o que o Senhor tinha dito. Quando nosso pai nos mandou voltar para contar um pouco mais de vida, nós lhe dissemos: só poderemos voltar para lá se nosso irmão caçula for conosco, pois não podemos ver a face daquele homem, a não ser que nosso irmão caçula esteja conosco. Teu servo, meu pai, nos disse então: vocês sabem que minha mulher me deu apenas 2 filhos. Um deles se foi e eu disse: com certeza foi despedaçado. Até hoje nunca mais o vi. Se agora vocês também levarem este de mim e algum mal lhe acontecer, a tristeza que causarão fará com que meus cabelos brancos desçam a sepultura. Agora, pois, se eu voltar teu servo a meu pai, sem levar o jovem conosco, logo que meu pai, então apegado a ele, perceber que o jovem não está conosco, morrerá. Teus servos farão seu velho pai descer os cabelos brancos da sepultura com tristeza. Além disso, teu servo garantiu a segurança do jovem a seu pai, dizendo: se eu não trouxer de volta, eu suportaria essa culpa diante de ti o resto da minha vida. Por isso, agora te peço, por favor, deixe o teu servo ficar como escravo do meu senhor no lugar do jovem e permite que ele volte com seus irmãos. Como poderia voltar com meu pai sem levar o jovem comigo? Não posso ver o mal que sobreviria ao meu pai. Capítulo 45. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os seus que estavam ali, gritou: façam sair a todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos, e ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então José disse aos seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo. Mas os irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder. Cheguem mais perto, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem vendido para cá, pois foi para salvar a vida que Deus enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar o remanescente nesta terra, para salvar a vida do grande livramento. Assim foram vocês que me mandaram para cá, mas o próprio Deus, ele me tornou ministro do faraó e fez administrador todo o palácio e governador do Egito. Voltem depressa, meu pai, e digam-lhe: assim diz o filho José: Deus me fez senhor de todo o Egito. Venha para cá, não demores. Tu viverás na região de Gósen e ficará perto de mim. Tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu, a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Vocês estão vendo com seus próprios olhos. Meu irmão Benjamim também. E realmente sou eu que estou falando com vocês. Contem a meu pai quanta honra me prestam no Egito e tudo o que vocês mesmos testemunharam. E traga meu pai para cá depressa. Então ele se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim, e o abraçou, e Benjamim também abraçou chorando. Em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. Só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Quando se ouviu no palácio do faraó que os irmãos de José haviam chegado, o faraó e todos os seus conselheiros se alegraram. Disse ao faraó José: diga a seus irmãos que ponham as cargas dos animais, voltem à terra de Canaã, retornem para cá trazendo seus pais e suas famílias. Eu lhes darei melhor a terra do Egito, vocês poderão desfrutar a farta dessa terra. Mande-os também levar carruagem do Egito para trazerem suas mulheres, e seus filhos e seus pais. Não se preocupem com seus bens, o melhor de todo o Egito será de vocês. Assim fizeram os filhos de Israel. José lhes providenciou carruagens como o faraó tinha ordenado, também mantimentos para a viagem. A cada um deu uma muda de roupa nova. Mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupa nova, e a seu pai 10 jumentos carregados com o melhor que havia no Egito, e 10 jumentas carregadas de trigo, pão e outras provisões para a viagem. Depois despediu-se dos seus irmãos e partiram. Disse-lhes: não briguem pelo caminho. Assim partiram do Egito, voltaram a seu pai Jacó na terra de Canaã, e lhes deram a notícia: José ainda está vivo. Na verdade, ele é o governador do Egito. O coração de Jacó quase parou. Não podia acreditar nele, mas eles relataram tudo o que José lhes dissera, e vendo Jacó, seu pai, as carruagens que José enviara para buscá-lo, seu espírito reviveu. E Israel disse: basta, meu filho José ainda está vivo, e vê-los antes que eu morra. Capítulo 46. Jacó emigra para o Egito. Israel partiu com tudo o que lhe pertencia. Ao chegar a Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Israel, seu pai. E Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna: Jacó, Jacó, eis-me aqui, respondeu ele. Eu sou Deus, o Deus de seu pai. Disse ele: não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você, e certamente o trarei de volta. E a mão de José fechará os seus olhos. Então Jacó partiu de Berseba. Os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, os seus filhos, as suas mulheres nas carruagens e seu faraó enviado. Também levaram os seus rebanhos. Os bens que tinham adquirido Canaã. Assim, Jacó foi para o Egito com toda a sua descendência. Levou consigo para o Egito seus filhos, seus netos, suas filhas e suas netas. Isto é, todos os seus descendentes. Estes são os nomes dos israelitas, Jacó e seus descendentes que foram para o Egito. Ruben, o filho mais velho de Jacó. Estes foram os filhos de Ruben: Enoque, Palu, Esrom e Carme. Esses foram os filhos de Simeão: Jemuel, Jamim, Ode, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Estes foram os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Estes foram os filhos de Judá: Onã, Selá, Perez e Zerá. E Onã morreram na terra de Canaã. Estes foram os filhos de Perez: Esrom e Amu. Estes foram os filhos de Isacar: Tolá, Uá, Jazube e Simeão. Estes foram os filhos de Zebulon: Sered, Elon e Jael. Foram estes os filhos que Lia deu a Jacó em Padã Aram, além de sua filha Diná. Seus descendentes eram ao todo 33. Estes foram os filhos de Gad: Zefon, Ag, Suni, Esbom, Eri, Arod e Abel. Estes foram os filhos de Aser: Imna, Isvá, Isvi e Berias, e a irmã deles, Sera. Estes foram os filhos de Berias: Eber e Malquiel. Foram estes os 16 descendentes que Zilpa, serva de Labão, tinha dado a sua filha Lia, deu a Jacó.
Estes foram os filhos de Jacó, de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. A Zenate, filha de Potifra, sacerdote de deu 2 filhos a José no Egito, Manassés e Efraim. Estes foram os filhos de Benjamim, Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. Foram estes os 14 descendentes que Raquel deu a Jacó. Os filhos de Dan foram Uzim. Estes foram os filhos de Naftali, Jazeel, Guni, Zezer e Silém. Foram estes os 7 descendentes de Bila, serva do Labão tinha dado a sua filha Raquel, deu a Jacó. Todos que foram para o Egito com Jacó, todos os descendentes, sem contar as mulheres de seus filhos, totalizaram 66 pessoas, com mais os 2 filhos que nasceram a José no Egito. Os membros da família de Jacó que foram para o Egito chegaram a 70. Ora, Jacó enviou Judá à sua frente a José para saber como ia Gozem. Quando lá chegaram, José, de carruagem pronta, foi para Gozem para encontrar com seu pai Israel. Assim que o viu, correu para abraçá-lo e abraçando-a, ele chorou longamente. Israel disse a José: agora já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. Então José disse aos seus irmãos e a toda a família de seu pai: vou partir para informar o Faraó que os meus irmãos e toda a família do meu pai que vivem em Canaã vieram para cá. Direito, os homens são pastores, cuidam de rebanhos, e trouxeram consigo suas ovelhas, seus bois, tudo quanto lhes pertence. Quando o Faraó mandar chamados perguntar aqui vocês trabalham, respondam-lhe assim: seus servos têm rebanhos desde pequenos, como fizeram os nossos antepassados. Assim lhes será permitido estar na região de Gozem, pois todos os pastores são desprezados pelos egípcios. Capítulo 47. José foi dar notícias ao Faraó: meu pai e meus irmãos chegaram no Canaã com suas ovelhas, seus bois e tudo que os que lhes pertence, e estão agora em Gozem. Depois dos 5 dos seus irmãos, lhes apresentou ao Faraó. Perguntou-lhes o Faraó: em que vocês trabalham? E eles responderam: teus servos são pastores, somos os nossos antepassados. Disseram-lhe ainda: viemos morar aqui por uns tempos, porque a fome é grossa em Canaã, e os rebanhos de teus servos não têm pastagens. Agora, por favor, permita que teus servos se estabeleçam em Gozem. Então o Faraó disse a José: seu pai e seus irmãos vieram a você, e a terra do Egito está à sua disposição. Faça com que seu pai e seus irmãos habitem a melhor parte da terra. Deixe-os lá em Gozem. Se você vir que alguns deles são competentes, coloque-os como responsáveis por meu rebanho. Então José levou seu pai ao Faraó e o apresentou a ele. Depois Jacó abençoou o Faraó, e esse lhe perguntou: quantos anos você tem? Jacó respondeu ao Faraó: são 130 anos da minha peregrinação. Foram poucos e difíceis, e não chegam aos anos da peregrinação dos meus antepassados. Então Jacó abençoou o Faraó e retirou-se. José instalou seu pai e seus irmãos, e deu-lhes propriedade na melhor parte das terras do Egito, na região de Ramsés, conforme a ordem do Faraó. Providenciou também sustento para seu pai, para seus irmãos e para toda a sua família, de acordo com o número de filhos de cada um. Não havia mantimento em toda a região, pois a fome era rigorosa. Tanto o Egito como Canaã desfaleciam por causa da fome. José recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã, dada como pagamento do trigo que o povo comprava, levou ao palácio do Faraó. Quando toda a prata do Egito e de Canaã se voltou, todos os egípcios foram suplicar José: dá-nos comida, não nos deixe morrer só porque a nossa prata acabou. José lhes disse: tragam então seus rebanhos, e em troca darei trigo, uma vez a prata de vocês acabou. E trouxeram a José os rebanhos, e ele lhes deu trigo em troca dos cavalos, ovelhas, bois e jumentos. Durante aquele ano inteiro, ele os sustentou em troca de todos os seus rebanhos. O ano passou, e no ano seguinte voltaram a José dizendo: responder de meu senhor que uma vez que nossa prata acabou e nossos rebanhos lhe pertencem, nada mais nos resta para oferecer, a não ser os nossos próprios corpos e as nossas terras. Não deixe que morramos e que nossas terras pereçam diante dos teus olhos. Compra-nos e compra as nossas terras em troca do trigo, e nós, com as nossas terras, seremos escravos do Faraó. Dá-nos sementes para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada. Assim, José comprou todas as terras do Egito para o Faraó. Todos os egípcios tiveram que vender os seus campos, pois a fome os obrigou a isso. A terra tornou-se propriedade do Faraó. Quanto ao povo, José o reduziu à servidão, de uma a outra extremidade do Egito. Somente as terras dos sacerdotes não foram compradas, porque, por lei, eles recebiam o sustento regular do Faraó e disso viviam. Por isso não tiveram que vender as suas terras. Então José disse ao povo: hoje comprei vocês e suas terras para o Faraó. Aqui estão sementes para que vocês cultivem a terra, mas vocês darão a quinta parte das suas colheitas ao Faraó. Os outros 4 quintos serão para vocês como semente para os campos e como alimento para vocês, seus filhos, que vivem em suas casas. Eles disseram: meu senhor, nos salvaste a vida, visto que nos favoreceste, seremos escravos do Faraó. Assim quanto à terra, José estabeleceu o seguinte decreto no Egito, que tem mais até hoje: um quinto da produção pertence ao Faraó. Somente as terras dos sacerdotes não se tornaram propriedade do Faraó. Os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gozem. Lá adquiriram propriedades, foram prolíferos e multiplicaram-se muito. Jacó viveu 17 anos no Egito, e os anos da sua vida chegaram a 147. Aproximando-se a hora da sua morte, Israel chamou seu filho José e disse: se quer agradar-me, põe a mão debaixo da minha coxa e prometa que será bondoso e ao comigo. Não me sepulte no Egito. Quando eu descansar com meus pais, leve-me daqui do Egito e sepulte junto a eles. José respondeu: farei como o Senhor me pede. Mas Jacó insistiu: jure. E José jurou. Israel curvou-se apoiado em seu bordão. Capítulo 48. Algum tempo depois, José, seu pai, está doente, e ele foi levando consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e anunciaram a Jacó, seu filho José, vivê-lo. Israel uniu suas forças e sentou-se na cama. Então disse a Jacó: José, o Deus Todo-Poderoso, apareceu-me em luz na terra de Canaã, e me abençoou, dizendo: eu farei prolífero, e o multiplicarei, farei de você uma comunidade de povos, e darei essa terra por propriedade perpétua a seus descendentes. Agora, pois, os seus 2 filhos, que lhes nasceram antes da minha vida para cá, serão reconhecidos como meus. Efraim e Manassés são meus, como são meus Rubens e Simeão. Os filhos que nascerem depois deles serão seus, sendo colocados sobre o nome dos seus irmãos, para receberem sua herança. Quando eu voltava de Padã, para minha tristeza, Raquel morreu em Canaã, quando ainda estava no caminho, a pouca distância de Efrata. Eu sepultei ali ao lado do caminho para Efrata, que é Belém. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: quem são estes? Respondeu José, seu pai: são os filhos que Deus me deu aqui. Então Israel disse: traga-os aqui para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já estavam enfraquecidos por causa da idade avançada, e ele não podia enxergar. Por isso José levou seus 2 filhos para perto dele, o pai os beijou e os abraçou. E Israel disse a José: nunca pensei que veria sua face novamente. Agora Deus me concede ver também os seus filhos.
Em seguida, José os tirou do colo de Israel e curvou-se com o rosto em terra. E José tomou os dois, Efraim à sua direita, perto da mão esquerda de Israel, e Manassés à sua esquerda, perto da mão direita de Israel. E os aproximou dele. Israel, porém, estendeu a mão direita e sobre a cabeça de Efraim, embora fosse mais novo, cruzando os braços pela mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora Manassés fosse o filho mais velho. E abençoou a José, dizendo: que Deus a quem serviram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me dirigiu de todo mal, abençoe esses meninos. Sejam eles chamados pelo meu nome e pelos nomes dos meus pais Abraão e Isaque, que cresçam muito na terra. Quando José viu seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim, não gostou, porque pegou a mão do pai, a fim de mudar da cabeça de Efraim para Manassés. Ele disse: não, meu pai, eu fiquei mais velho, minha mão direita sobre a cabeça dele. Mas o pai recusou-se e respondeu: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, também será grande. Apesar disso, seu irmão mais novo será maior que ele, seus descendentes se tornarão muitos povos. Assim, Jacó os abençoou naquele dia, dizendo: o povo de Israel usará os seus nomes para abençoar uns aos outros com essa expressão: que Deus faça a você como fez a Efraim e a Manassés, e colocou Efraim à frente de Manassés. A seguir, Jacó disse a José: estou para morrer, mas Deus está com você e os levará de volta à terra de seus passados. E você, como alguém que está em cima dos seus irmãos, a você, como alguém que está acima dos seus irmãos, do região montanhosa que tomei, os amorreus com a minha espada e com o meu arco. Capítulo 49. Então Jacó chamou seus filhos e disse: ajuntem-se ao meu lado para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão. Reúnam-se para ouvir, filho de Jacó. Ouçam o que diz seu pai Israel. Rubem, você é meu primogênito, minha força, o primeiro sinal do vigor, superior em honra, superior em poder. Tu como as aves, já não será superior, porque você subiu a cama de seu pai, ao leito e os honrou. Simeão e Levi são irmãos, suas espadas são armas de violência. E eu não entre no ser deles, nem participe da sua assembleia, porque em sua ira mataram homens a seu bel prazer, aleijaram bois, cortando-lhes o tendão. Maldita seja a sua ira, tão tremenda, e a sua fúria tão cruel. Eu os dividirei pelas terras de Jacó, e os dispersarei em Israel, e os dispersarei em Israel. Judá, seu irmão, louvarão, sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo, você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como um leão, ele se assenta, e deita-se como uma leoa. Quem tem a coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem bastante comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence. E a ele as nações obedecerão, e amarrará seu jumento a uma videira, e o seu jumentinho ao ramo mais seleto. Levará no vinho as suas roupas, lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas as suas vestimentas. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que leite. Zebulon morará à beira-mar e se tornará um porto para os navios. Suas fronteiras se estenderão até Sidom, e Isacar no momento forte, deitado em suas cargas. Quando ele perceber como é bom o seu lugar de repouso e como é aprazível a sua terra, curvará seus ombros ao fardo e se submeterá a trabalhos forçados. Dan defenderá o direito do seu povo, Dan defenderá o direito do seu povo, com qualquer das tribos de Israel. Dan será uma serpente, à beira da estrada, uma víbora à margem do caminho, que morde o calcanhar do cavalo e faz cair o corpo do seu cavaleiro. Ó Senhor, tu espera a tua libertação. Gade será atacado por um bando, mas é ele quem o atacará e o perseguirá. A miserável será farta. Ele oferecerá manjar de rei. Na Itália, uma mas ela solta, por isso faz festas. José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte. Os galhos passam por cima do muro. Com rancor, arqueiros atacaram, atirando-lhe flechas com hostilidade. Mas o seu arco permaneceu firme, e os seus braços fortes ágeis para atirar. Pela mão poderosa de Jacó, pelo nome pastor, a rocha de Israel, pelo Deus de seu pai que ajuda você, o Todo-Poderoso que o abençoa, com bênçãos dos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos da fertilidade, bênçãos da fartura. As bênçãos de seus pais são superiores às bênçãos dos montes antigos, as delícias das colinas eternas. Que todas essas bênçãos repousem sobre a sua cabeça, sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado entre os seus irmãos. Benjamim é um lobo predador, pela manhã devora a presa, e de tarde divide o despojo. São estes os que formaram as duas tribos de Israel, e foi isso que seu pai lhes disse ao abençoá-los, dando-lhe a cada um as bênçãos que lhe pertencia. A seguir, Jacó deu-lhes estas instruções: estou para ser unido aos meus passados. Sepultem-me junto aos meus pais na caverna do campo de Efron, o Hitita, na caverna do campo de Macpela, perto de Mamre, em Canaã. Campo de Canaã comprou de Efron, o Hitita, como propriedade para a sepultura. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher, Isaque e Rebeca, sua mulher. Ali também sepultaria. Tanto o campo como a caverna que neles foram comprados dos hititas. Ao acabar de dar essas instruções a seus filhos, Jacó deitou-se, esqueceu e foi unido aos seus antepassados. Capítulo 50. José atirou-se sobre seu pai, chorou sobre ele e beijou. Em seguida, deu ordem aos médicos que estavam ao serviço que embalsamassem seu pai Israel. E eles o embalsamaram. Levaram 40 dias completos, pois esse era o tempo para o embalsamento. E os egípcios choraram sua morte 7 dias. Passados os dias de luto, José disse à corte do faraó: se posso contar com a bondade de vocês, falem com o faraó em meu favor. Digo-lhe que meu pai fez prestar o seguinte juramento: estou à beira da morte. Sepulte-me no túmulo que preparei para mim na terra de Canaã. Agora, pois, peça-lhe que me permita partir e sepultar meu pai. Logo depois voltarei. Respondeu o faraó: vá e faça o sepultamento do seu pai, como ele fez Judá. Então José partiu para sepultar seu pai, com ele foram todos os conselheiros do faraó, as autoridades da sua corte, todas as autoridades do Egito, e além deles, todos os da família de José, os irmãos e todos os da casa de seu pai. Somente as crianças, as ovelhas e os bois foram deixados em Goda. Cavalos e cavaleiros também o acompanharam. A comitiva era imensa. Chegando a eira de Atade, perto do Jordão, lamentaram-se em alta voz com grande amargura, e ali José guardou 7 dias de pranto pela morte de seu pai. Quando os cananeus que lá habitavam viam aquele pranto na eira de Atade, disseram: os egípcios estão celebrando uma cerimônia de luto solene. Por essa razão, aquele lugar próximo do Jordão foi chamado Abel-Mizraim. Assim fizeram os filhos de Jacó o que lhes havia ordenado. Levaram na terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, perto de Mamre, e com o campo Abraão tinha comprado de Efron, o Hitita, para que servisse de propriedade para a sepultura. Depois de sepultar seu pai, José voltou ao Egito com seus irmãos e com todos os demais que tinham acompanhado. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver um corpo como nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José dizendo: antes de morrer, o pai nos ordenou que disséssemos o seguinte: peço que perdoe os erros e pecados dos seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoou os pecados dos seus servos, do Deus do seu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José lhes disse: não tenham medo, estaria aí o lugar de Deus. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso,
Não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. José permaneceu com toda a família de seu pai. Viveu 110 anos e foi a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu com seus filhos de Maquir, filho de Manassés. Antes de morrer, José disse a seus irmãos: Estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará dessa terra.